Querem ser vítimas ou querem ser aprendizes? Querem ser felizes ou querem ser infelizes? Querem viver contentes ou querem viver tristes? Portanto, nós temos de ser uns agentes catalisadores da evolução das outras pessoas, das outras consciências. Portanto, sermos a pessoa pela qual nós próprios nos apaixonaríamos. Então, quando eu me transformo no melhor que eu consigo ser, eu me reciclo intraconsciencialmente sem ter uma crise, então o que é que eu posso melhorar em mim? O que é que eu posso amar em mim? Deixar de me fazer de vítima das circunstâncias que aconteceram na minha vida. Todos nós temos histórias que de alguma forma nos marcaram. Separações, divórcios, mortes, traumas, bloqueios, alguém que nos fez mal, alguém que nós não perdoamos, que temos ressentimentos. Então, como é que nós nos vamos conseguir libertar disto? Por isso, quando eu me apaixono por alguém, é sempre o que eu preciso naquele momento. Então, porquê é que depois, quando as relações acabam, nós chegamos à conclusão de que não valeu, foi um erro, correu mal? Então, porquê é que as pessoas dizem quando as relações acabam que as relações correm mal? Sempre me faz pensar muito nisto, porque isto também é uma crença. Nós devíamos dizer é que foi então uma aprendizagem. E relembro-vos que nós nos apaixonamos ou aparece a pessoa adequada naquele preciso momento na minha vida, é a pessoa que eu preciso, porque tem a ver com a frequência que eu estou a emitir. Então, se eu me melhoro antes de que apareça alguém na minha vida, para que apareça uma pessoa melhor vibracionalmente, porque se o universo responde sempre à frequência que eu emito a todo momento, então, se eu consigo melhorar as minhas características, a minha personalidade, vou melhorar o meu campo eletromagnético, vou eliminar os meus bloqueios e vou estar mais porreira para receber uma pessoa ainda mais porreira, porque tem a ver com a frequência que eu estou a emitir. E então pergunto, porquê é que nós não vivemos apaixonados por nós próprios o tempo todo? Porquê é que nós não vivemos felizes, lindos e maravilhosos? Porque nós temos mágoas, ressentimentos, bloqueios, traumas, medo, temos muito medo. Ninguém nos ensina que nós temos que gostar de nós, mas reparem, na realidade nós somos a única pessoa com a qual nós vamos viver e conviver toda a nossa vida intrafísica, desde o nosso nascimento até à nossa dessoma, portanto até à nossa morte do corpo físico, e eu convivo sempre comigo o tempo todo. Não era muito mais fixe que eu gostasse de mim? Não era muito mais fixe que eu achasse que sou porreira, maravilhosa, e essa vibração que eu emito então, porque eu estou bem comigo mesma, estou segura de mim própria, das minhas limitações, mas também das minhas características, seria então muito melhor, digo eu, mas vocês depois vão chegar às vossas conclusões. Então, portanto, como eu disse, a intenção desta palestra é que nós nos transformemos no melhor que possamos ser, para que façamos então estas reciclagens da nossa própria consciência sem que tenhamos que chegar a uma crise verdadeiramente. E pergunto, como é que nos transformamos em pessoas melhores? Mais bonitas, mais prósperas? Como é que podemos acelerar a nossa evolução? Nós devemos então eliminar estes bloqueios para sermos felizes, porque quando somos felizes transpiramos felicidade. Esta sensação de emitir esta frequência vibracional para que o universo responda então à frequência vibracional que eu emito com o meu pensamento a todo momento. Agora, acho que estava na altura de vos falar de duas coisas que me pareceram muito interessantes, que são o seguinte. Eu tenho dois grandes traços da minha personalidade, os traços fortes da minha personalidade e os traços que são um travão à minha evolução. Portanto, quando eu falo em traços que são um travão à minha autoevolução, posso-lhes chamar a isto os traços fardo, portanto são as características da minha personalidade que não me deixam evoluir.
E quando eu aceito e entendo a realidade destes autotraços fardo que eu consigo eliminar, eu vou melhorar sem dúvida a minha evolução. Portanto, estes traços inibem o meu mental soma, portanto, o meu corpo mental, congelam as ações da minha consciência naquilo que podemos chamar um ponto morto evolutivo, portanto, eu não estou a evoluir, não estou a crescer, e fazem-nos repetir inutilmente experiências nesta vida intrafísica que já fizemos há muitos séculos, ou podemos chamar a isto uma automimese, que é dispensável, porque eu devo evitar repetir coisas que eu já sei, que aprendi nas minhas outras vidas passadas. E depois, quais são então os traços força, que são aqueles traços que eu devo vincar na minha personalidade para que eu possa melhorar? E eu devo ser analista, analisar temas polémicos, então para isso nós nos juntamos aqui, temos nos juntado muito frequentemente graças ao vírus, temos que ficar contentes por vir uma salva de palmas para o vírus que nos faz estar aqui a conversar sobre temas polémicos. Depois devemos ser debatedores, devemos provocar o debate de discussões livres e democráticas, devemos também ser decididos, tomar decisões cosmoéticas que sejam universalmente válidas. E devemos ser desreprimidos, sabermos dizer que não, para podermos então falar em nome de todos os seres que sejam intrafísicos como eu ou extrafísicos, já estejam noutra dimensão. Devemos também ser independentes de ideias. O que é que significa isto? Que eu devo gerar ideias por mim própria, devo gerar palavras, devo gerar textos, devo gerar conceitos, produzir conceitos. Devemos ser investigadores no sentido de procurarmos aquilo que nós podemos melhorar e eliminar aquilo que nos afaste da nossa evolução. Devemos ser comunicadores com direito a nos expressarmos e devemos ser originais e também devemos nos esforçar em fazer então as projeções astrais para irmos a outra dimensão e podemos ter contacto com outras realidades. Portanto, depois de vermos isto, então nós precisamos de saber, mas que crenças é que eu tenho, que bloqueios é que eu tenho para não ser espetacular, linda, maravilhosa, próspera, apaixonada por mim e ser um espetáculo. Que bloqueios é que eu tenho? Essencialmente nós temos três grandes crenças, vários bloqueios que se resumem em três grandes crenças, como sendo as crenças amorosas, como sendo as crenças de cariz sexual e como sendo as crenças económico-financeiras. Então as crenças amorosas são as crenças que eu tenho quando eu acredito que alguém exterior a mim me possa fazer feliz. Quando eu acredito que alguém tem responsabilidade daquilo que me acontece. Quando eu acredito que alguém pode ferir os meus sentimentos, quando eu acredito que alguém pode brincar comigo. Então, quanto a isto, eu tenho-vos a dizer, meus queridos meninos que me ouvem, há bocado disse um conselho para as meninas, agora tenho que dizer um conselho para os meninos, meus queridos meninos que me ouvem, em relação a brincar com os sentimentos das mulheres, nunca brinquem com o coração de uma mulher, porque ela só tem um. Portanto, brinquem antes com as mamas. Nós temos duas, dá para brincar e ninguém se chateia com esse assunto. Portanto, eu disse que hoje me ia esforçar por contar muitas anedotas, porque este tema custou-me muito a preparar. Portanto, eu tive que aliviar o meu stress. E em relação a este assunto das crenças amorosas, também vos quero dizer que adoro dizer esta piada que vos vou contar a seguir, porque vocês sabem que eu sou especialista em dieta e nutrição, e devo-vos dizer que o namoro é como dieta, quando começam a namorar. O namoro é como dieta, para resultar têm de parar de comer as porcarias que comiam antes.